bom dia a você, internauta, que já nos acompanha pela fanpage da Infonet aí no Facebook. Nós estamos ao vivo do estúdio de gravação do Instituto Educar e hoje o nosso convidado é o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, o Coronel Marconi Cabral. Coronel, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos os internautas que estão nos assistindo. Estamos aqui à disposição para os esclarecimentos e para conversar um pouco com as pessoas sobre esse tema tão palpitante que é a segurança pública. Lembrando que o nosso método é sempre abrindo espaço para você que está acompanhando a gente, então você pode mandar nossa pergunta, eu vou acompanhando aqui pelo tablet, pelo Facebook, as perguntas que vocês querem passar para o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, e sugestões também, comentários, a gente vai discutindo aqui. O primeiro assunto que eu queria falar com o senhor é o da Força Nacional, recentemente uma portaria, né, que autoriza a permanência da Força Nacional por mais 180 dias aqui em Sergipe, não é isso? Uma notícia boa, né, Coronel? Veja, no momento em que nós estamos vivendo uma deficiência de efetivo, porque passamos 10 anos sem esse recompletamento, essa integração entre as forças é extremamente importante. Então, hoje nós temos uma perfeita integração. Polícia Militar, Polícia Civil, Guardas Municipais, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal. E a Força Nacional é um efetivo a mais que vem para cá, um efetivo qualificado, né, que tem a força do governo federal trazendo esse pessoal para cá sem custo para o estado de Sergipe, a princípio. Então, isso é muito importante porque agrega esse efetivo, agrega a experiência de policiais militares de outros estados, inclusive atuação também na parte investigativa, que isso é bom frisar, que às vezes as pessoas não percebem, não sabem dessa informação, mas eles também fazem parte disso, local de crime, e isso tudo tem agregado valor e o trabalho deles realmente é muito bom. E a novidade é que nós conseguimos ampliar o serviço. Além da atuação em Aracaju, nós temos também hoje em Itabaiana, que tem feito uma diferença porque tem se somado com o efetivo de Itabaiana e o efeito disso tem sido muito positivo. Eu ia perguntar justamente isso, se vai mudar alguma coisa na estratégia desses profissionais com esse novo período, né? Já que a gente sabe que eles estão concentrados muito em áreas periféricas, justamente para trabalhar naquela redução dos índices de homicídio, como foi falado pela Secretaria de Segurança Pública recentemente, né? Exato. A Força Nacional veio com... o trabalho deles é feito de forma muito planejada, porque eles tem um comando central em Brasília que precisa ter um controle das ações dele. Então, eles trabalham muito em cima daquilo que foi definido em termos de mancha criminal. Então, é por isso que alguns bairros foram elencados, porque os índices naquelas localidades estavam maiores, estavam com índices altos. E, além disso, eles trabalham com bloqueios e rondas, né? O trabalho deles é basicamente isso. Tem pessoal da Polícia Militar agregado, porque realmente eles não conhecem o terreno. Depois de algum tempo, alguns que já estão aqui há algum tempo, já até que conhecem bem a região. E agora, a estratégia de utilização no terreno, ela muda periodicamente para não ficar muito previsível. Então, e como eu falei anteriormente, estendemos isso para Itabaiana e já estamos em vias de mudar, inclusive, a estratégia em Itabaiana, para que tenhamos uma possibilidade de efetivo maior naqueles momentos em que nós percebemos que os números nos dizem que a criminalidade é maior. Então, esse trabalho estratégico é importante, tem que ser feito com planejamento para que a população sinta a presença, porque nós trabalhamos com percepção de segurança para uma consequente sensação de segurança. São situações diferentes. Primeiro, a população precisa ver a polícia na rua, ver o trabalho ostensivo. E depois, para que isso se transforme em sensação de segurança. Eu percebo que a polícia está nas ruas e isso me traduz em sensação de segurança. Com essa discussão de déficit dentro da Polícia Militar, o Sergipe hoje está preparado para uma possível saída da Força Nacional, que não ocorreu agora, tem esse novo prazo, mas quando ele sair, o Sergipe vai sentir, justamente por causa da questão do déficit? Olha, é sempre importante frisar que o trabalho, quando eles aqui chegaram, acredito que em dezembro de 2016 e começaram efetivamente em janeiro de 2017. A Força de Segurança do Estado de Sergipe já vinha demonstrando um avanço e uma redução de índices, né? Isso ficou muito claro. E eles vieram agregar esse valor, agregar efetivo para isso aí. Desde o governo anterior, nós temos trabalhado com um recompletamento de efetivo. A própria Polícia Civil já tem recompletado bastante. Nós fizemos concursos, já estamos com outro em andamento, justamente para fazer esse recompletamento, para que no momento posterior, quando esse efetivo não esteja mais por aqui, nós possamos continuar fazendo nosso trabalho. Mas eu posso dizer à população de Sergipe que pode confiar na sua Polícia Militar,
porque independente da quantidade de efetivo, nós temos muita qualidade. E isso tem feito a diferença. Então, na verdade, o efetivo da Força Nacional, ele é um efetivo qualificado, importante, mas em relação ao efetivo que nós temos em Sergipe, ele é muito pequeno. Então, certamente, os policiais militares, policiais civis, e a Força de Segurança daqui, como as guardas municipais, você falou de preparação. Hoje, por exemplo, as pessoas não sabem, mas nós estamos começando na CADEPOL um curso de capacitação de algumas guardas municipais do interior do estado, a exemplo do que foi feito em Itabaiana. E isso é muito importante, porque também agrega valor, agrega efetivo nessa integração, porque as guardas municipais, elas trabalham principalmente com efetivo daquelas localidades que conhecem as suas localidades e poderão nos ajudar nesse trabalho preventivo. Coronel, vamos para a primeira participação dos internautas. É quase que unanimidade aqui. Pergunta sobre o concurso da Polícia Militar. Recentemente, uma decisão, né, que anulou o concurso. O Coronel, o senhor, como comandante, o senhor tem acompanhado essas situações jurídicas? É possível que realmente algum candidato tenha saído com auxílio externo e concluído a prova? O senhor tem acompanhado isso? É importante dizer às pessoas que nós vivemos num Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito, talvez um dos papéis mais importantes seja o acesso à justiça para todos, né? E nós precisamos respeitar as decisões judiciais. E decisões judiciais, elas devem ser cumpridas, porém, combatidas com os remédios jurídicos cabíveis. Tudo dentro da legalidade. E é isso que nós estamos fazendo. Um magistrado, ao receber uma demanda, entendeu que deveria anular por perceber que poderia ter havido algum vício durante o concurso. Mas o que eu posso dizer às pessoas é que as ações de combate a essa decisão já estão sendo tomadas e eu posso garantir que todas as medidas necessárias foram tomadas para que não houvesse nenhum tipo de fraude. Pelo contrário, nós detectamos que alguém poderia estar fraudando, tiramos, conseguimos detectar. O próprio Instituto deixou de classificar algumas pessoas por uma possibilidade disso estar havendo. Então, eu tenho certeza de que aqueles que passaram, não passaram por meios fraudulentos. Mas, como eu disse, é uma decisão judicial que está sendo discutida e se o entendimento da esfera superior da justiça for de que o concurso deverá ser anulado, será uma ordem judicial, não poderemos fazer nada, não só obedecer à ordem judicial. Mas se o entendimento for outro, as etapas continuarão seguindo, mas eu confio na lisura do concurso e nos empenhamos bastante para que tudo tivesse acontecido dentro da normalidade. E é como eu disse, nós conseguimos detectar com antecedência determinadas situações, porque o nosso serviço de inteligência atua de maneira muito forte, o próprio Instituto, que tem expertise nisso, também atuou, né, de forma a coibir essas situações, de sorte que acredito que nas próximas etapas elas poderão seguir com tranquilidade. Vamos aguardar tão somente a decisão judicial, porque é algo sério, precisa ser respeitado. Muitos aprovados no concurso, né, que se dizem aprovados aqui, estão preocupados justamente com esse cronograma. Tudo indefinido por causa dessas questões judiciais, mas tem gente perguntando, o cronograma do TAF para o 13, 14, 15, o teste de aptidão física, né? Esse pessoal já sabe que vai ter uma outra data remarcada ou pode manter os treinos? Como é que acontece isso? Veja, para nós, da Polícia Militar, como eu disse, é enfatizar a questão da ordem judicial. É bom ressaltar que até ontem eu não tomei conhecimento de que o Estado tenha sido citado sobre esse fato. Mas tomamos conhecimento pela imprensa, isso caiu foi uma ação de repercussão para todo mundo, e nós estamos tomando as medidas judiciais. Então, a coisa tem que ser trabalhada passo a passo. O momento agora é de se combater essa decisão que suspendeu as próximas etapas, ou até poderá anular o concurso. Passada essa etapa, será divulgado o cronograma, porque, na verdade, o Estado, de maneira muito inteligente, contratou um instituto que está tomando conta dessas situações. Então, inclusive, todas as outras etapas serão devidamente divulgadas por esse instituto, porque isso é importante, porque deixa o Estado e a Polícia Militar tão somente com o papel de receber aqueles que foram aprovados, que passaram por todas as etapas, e dar a eles a formação melhor possível para que possa atender a sociedade. Mas, nesse momento, para deixar muito claro com as pessoas que estão nos assistindo agora, nós precisamos definir essa situação junto à Justiça. E isso está sendo feito. Ok, só corrigindo o que eu falei mais cedo, anulou, mas na verdade suspendeu, né? Momentaneamente, claro, que o recurso é o que o senhor explicou de agora. Agora, falando do concurso ainda e daquele déficit voltando, esse concurso ele não atende ainda todo o déficit que existe dentro da Polícia Militar, né? Então, mesmo seguindo esse concurso, convocando os 300 soldados,
já dá para vislumbrar a necessidade de um novo concurso da Polícia Militar? Esse próprio concurso, ele poderá atender uma demanda maior. Nós estamos trabalhando com planejamento de governo para os próximos anos, que o ideal é que, juntando a possibilidade do Estado e a necessidade do déficit efetivo da Polícia Militar, nós possamos ter, pelo menos, cada ano, uma formação de 300 a 500 policiais. Porque nós temos dois cenários. Um que é o da lei, que determina que o nosso efetivo é pouco mais de 6 mil policiais militares. Porém, para a realidade, para as demandas do Estado de Sergipe, o nosso efetivo hoje deveria estar próximo dos 9 mil homens. Porque o Estado cresceu, os nichos populacionais cresceram bastante e nós precisamos realmente fazer esse recompletamento. Posso dizer que estamos fazendo o dever de casa. Então, já fizemos um primeiro recompletamento, estamos continuando isso com esse novo concurso. Então, quando esse concurso se exaurir, certamente precisaremos de outros concursos. O que nós precisamos hoje, e é isso que nós estamos buscando, é uma política de recompletamento, para que a população possa ter o serviço da Polícia Militar de forma efetiva e de maneira ordinária, sem que nós precisemos ter escalas extras, que hoje, graças a Deus, são remuneradas, mas você acaba não tendo ordinariamente um efetivo compatível com as necessidades que a sociedade tem. Porque o Estado cresceu bastante, a população cresceu bastante, nós temos diversos nichos populacionais no Estado de Sergipe, né? A própria criminalidade, ela vai buscando novas alternativas, vão surgindo novas modalidades delituosas que nós precisamos combater, e os novos policiais, mesmo 300 supra a necessidade total, não, mas são 300 jovens que estão com todo o gás, com toda a vontade de trabalhar e de servir a sociedade, e é isso que nós buscamos. Ok, o pessoal se manifestando muito ainda sobre o concurso, aprovando a prisão daquelas duas pessoas, né, que estavam numa condição ali de fraude do concurso. Vamos passar agora para o tráfico de drogas, que é um assunto que dá muito trabalho para a polícia, né, em relação ao dia a dia mesmo. A gente sabe que são práticas enraizadas para todas as polícias, não para a militar, né? Mas a gente queria falar, Coronel, essa foi a pergunta enviada para os nossos internautas, de zonas que a gente sabe que tem um problema crônico de tráfico de drogas. A gente vai usar o exemplo ali da Orla da Atalaia, aquelas ruas ali da Coroa do Meio, por ali, onde inclusive teve uma chacina em 2016. Todo mundo sabe daquela condição, daquela situação ali, isso se repete, continua se repetindo. Por que existe isso em algumas zonas da cidade? Veja, nós precisamos deixar claro que o tráfico só existe, e isso, me perdoem as pessoas, mas a gente precisa falar com muita clareza. O tráfico só existe porque tem alguém que vai lá e compra. Então, a pessoa de classe média, classe alta ou classe baixa, que vai numa boca de fumo fazer compra desse material, acaba ajudando a financiar a criminalidade. E traficante, ele não perdoa. Ele quer comércio, ele quer vender a sua droga. Se aquela pessoa que se envolve, ela deixa a desejar em alguma forma, ou não paga a sua dívida, ou se envolve de uma forma que causa um confronto com o traficante, essa pessoa vai acabar morrendo. Foi o que houve nesse incidente. Aquele local, a Polícia Militar já tinha, e continua fazendo isso, diversas incursões, já mandava aquelas pessoas saírem, fechávamos o muro era quebrado, e constantemente ali, o vício, pessoas viciadas em crack, que é uma droga altamente viciante e que definha a pessoa, e infelizmente, por uma questão de problemas envolvendo o tráfico, nós tivemos aquele incidente fatal ali que nos deixou muito entristecidos, mas que infelizmente é difícil às vezes você proteger quem não quer ser protegido. Porque quando a pessoa se envolve com a droga, ela está acabando com a sua própria vida, muito mais do que com a vida do outro. E infelizmente, alguns locais são mais propícios. A Orla de Atalaia, por exemplo, nós combatemos com muita firmeza, porque para ali não vão só sergipanos, vêm pessoas de fora, vem muito turismo, e isso acaba trazendo essa possibilidade, né, de tráfico. Mas podem ter certeza que o combate ao tráfico de drogas é feito de forma muito forte, né? Mas ele acontece de diversas formas, em diversas localidades, e o combate ele não é tão simples, porque como você entrar na casa de alguém sem um mandado judicial, isso não pode. Mas às vezes o tráfico está acontecendo lá dentro, as pessoas entram na casa e lá dentro eles fazem o consumo. Quando nós conseguimos fazer isso com muito trabalho, com muita investigação, e diga-se de passagem, o DENARC faz um trabalho excelente,
né, trabalha diariamente nesse combate, números recordes de apreensão, mas você veja o quanto isso aí ainda é difundido. Mas eu insisto, como eu disse no início, isso só acontece porque as pessoas vão lá e fazem a aquisição disso aí. E que, na verdade, não deveriam fazer porque estão trazendo um prejuízo para a sua própria vida. Coronel, vou falar de outra área agora que tem sido bastante comentada, né? É aquela região do mercado. Muita gente reclamando, às vezes dizem que os bandidos estão disfarçados de flanelinhas. E já teve época que a gente falou muito de um crime que era com bloqueadores de alarme de carro, outras vezes que flanelinhas aparecem ali cercando a pessoa e conseguem roubar, vítimas vulneráveis mesmo. Aquela área tem dado dor de cabeça para a polícia? É uma área turística que, na verdade, existe ali uma corresponsabilidade com a Guarda Municipal de Aracaju, porque ali é uma área municipal, mas a Polícia Militar tem trabalhado no entorno. Mas veja que, como eu disse no início, quando estamos falando, durante a minha fala, nós falamos da necessidade de ampliar o efetivo para que, ordinariamente, nós podemos ter um atendimento a essas demandas. E que o crime, a criminalidade, ela migra. Então, veja, já tem hoje pessoas especializadas com objetos eletrônicos para dar golpes nas pessoas. E, às vezes, a dificuldade da polícia é o seguinte: a polícia chega lá, aborda, ninguém está armado, ninguém tem suspeita, a princípio, de ser meliante, mas é uma pessoa que acaba cometendo um golpe. E isso tem dado um certo trabalho ali, porque a área realmente é extensa, as pessoas vão fazer suas compras, e às vezes eles buscam pessoas que eles entendem que é mais vulnerável. Então, uma senhora sozinha, uma pessoa idosa, e tentam, essa semana teve uma reclamação de uma pessoa que, quando estava dando ré no seu carro, foi alertado: olha, bateram aqui no seu carro, e a pessoa inadvertidamente desceu. Então, são os golpes que são dados. Mas a Polícia Militar tem feito um trabalho conjunto com a Guarda Municipal para inibir essas questões. Com relação aos flanelinhas, nós não podemos generalizar. Claro. Existem pessoas de bem ali, pessoas que estão buscando uma melhoria para eles daquela forma, mas o importante é que nós estamos em tratativas aí com o município para que se faça um cadastro dessas pessoas e para que se possa, isso possa ser feito de maneira controlada. Essa que é a questão. Para que não sirva essa atividade como algo que disfarce uma outra atividade. Até porque ali é um espaço público. E ninguém pode chegar lá e cobrar, por exemplo, o estacionar aqui é tanto. Não, ali é um espaço público que ninguém precisa ser cobrado, a não ser conforme a lei, né? Naqueles espaços que já existem os estacionamentos previstos. Mas é uma área que nós estamos atentos e que, inclusive, já foi noticiado, fizemos incursões lá, já tiramos de circulação pessoas, mas pela natureza da criminalidade que às vezes nós detectamos, a lei não permite que a pessoa sequer fique presa. Então eles acabam voltando e aí já tem um envolvimento com o tráfico de drogas. Então é uma coisa complexa, mas que nós estamos atentos e uma das soluções que nós temos é ter uma presença física mais forte, ostensiva da Polícia Militar e da Guarda Municipal, para que nós possamos atuar e inibir essas situações. Tá, Coronel, hoje essa pergunta aqui também, olhando a situação de Aracaju, também outros municípios do interior, a polícia hoje ela tem dificuldade para entrar em algum bairro por conta do crime organizado ou até pela repressão da presença policial? Hoje existe essa dificuldade em Aracaju, como a gente vê em grandes metrópoles, Rio de Janeiro, por exemplo? É interessante essa pergunta, porque semana passada eu conversava em Itabaiana com uma pessoa sobre isso. Graças a Deus, aqui em Sergipe, nós temos essa característica. Nós não temos lugar aqui que a Polícia Militar não entre ou que a Polícia Civil não entre. Se alguém está dizendo isso é falácia. Não existe isso. Por quê? Porque, na verdade, nós nos antecipamos. Então, nós, aqui em Sergipe, nós temos a característica, e não é de agora, a Polícia Sergipana já faz isso há algum tempo. Não deixa crescer um nicho populacional. Nós podemos citar um exemplo, deve ter alguém nos assistindo do Ceará, sabe que em determinado momento, a segurança pública não percebeu um avanço do crime organizado, porque o Ceará, pela localização geográfica, é uma rota de tráfico de drogas e que o crime organizado começou a crescer e se instalar lá. Então, existem alguns bairros que você chega e tem lá no muro: baixa o vidro, senão você toma tiro. Isso é verdade. Então, hoje, a dificuldade dos meus companheiros policiais militares lá no enfrentamento dessa criminalidade, muitos são vítimas, inclusive, a exemplo do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do eixo Rio-São Paulo, mas aqui, graças a Deus, nós não temos localidade em que nós não possamos entrar.
existe uma onda de criminalidade crescente a nível de Brasil, infelizmente, e isso passa por políticas públicas, isso passa por iluminação pública, isso passa por falta de emprego, por deficiência na educação. Já se falava, há quantos anos se fala que se não construíssemos escolas, nós não teríamos presídios suficientes. Então, o investimento na educação precisa ser feito para ontem, para que nós possamos tirar o jovem desse vício das drogas e que nós não tenhamos novos meliantes surgindo a cada dia. Mas, em Sergipe, graças a Deus, até pela questão geográfica, nós nos aproveitamos dela também. Veja, nós não temos aqui histórico, por exemplo, de estouro de carro forte, graças a Deus. Nós temos um estado pequeno onde o GTA levanta voo e em 15 minutos ele chega em qualquer localidade aqui do estado. Então isso é importante, nos ajuda, mas é um trabalho do dia a dia de cada policial militar, de cada policial civil que está fazendo o seu trabalho diariamente, não deixando que essas coisas aconteçam. Tem gente parabenizando, por exemplo, a situação da rodoviária velha que diminuiu a criminalidade, né? Pelo menos a percepção, porque tinha aquela feira, teve uma época que houve um surto de homicídios ali naquela região, tiraram a feira e realmente a percepção é que diminuiu a quantidade de crimes ali. Sem dúvida. O Sistema Único de Segurança Pública, que foi estabelecido recentemente, e eu espero que esse prazo de 10 anos que foi dado, ele permaneça, porque nós tínhamos o PRONASSE em governos anteriores, depois tivemos o Brasil Mais Seguro e agora o Sistema Único de Segurança Pública. E ele traz no seu bojo uma possibilidade de que os municípios participem de maneira mais efetiva. Porque é o que a gente diz sempre, onde é que nós moramos? Nós moramos no município. Tudo bem, aqui é o estado de Sergipe, o ente federativo, mas nós moramos no município, cada pessoa mora e convive ali naquela área. Então o município precisa ter uma participação bastante efetiva. E esse fato da rodoviária velha teve uma participação efetiva no município de Aracaju. Sentamos, planejamos, qual é a solução? A solução será, então, remover esses comerciantes daí e colocá-los num local diferente, mais seguro. Graças a Deus, realmente, tínhamos uma realidade muito difícil e que hoje nós não temos. Nós descobrimos, durante o trabalho do nosso pessoal de inteligência, que tinha traficantes que obrigavam alguns comerciantes, inclusive, a guardar droga nas suas barracas. Quer dizer, a pessoa não é traficante, mas ela ficava amedrontada e acabava sendo envolvida. E, graças a Deus, nós conseguimos, com planejamento, conversando, com a participação efetiva do município de Aracaju, e aí parabenizo os gestores do município de Aracaju por isso, se somaram conosco e, graças a Deus, hoje nós temos uma realidade bem melhor naquela região. Coronel, o tráfico de armas é um problema aqui em Sergipe? É um problema no Brasil inteiro, né? Porque o tráfico de armas ele é feito por meio fluvial, por meio rodoviário, o aéreo é um pouco mais difícil, a não ser que seja uma aeronave clandestina, porque Sergipe, por exemplo, não tem fábrica de armas. Mas as armas, elas estão aí nas ruas e nós combatemos com muita força. Veja que nos últimos 18 meses foram mais de 2.000 armas apreendidas, mas é um problema porque os meliantes buscam o armamento para cometer os seus delitos. Mas é algo que nós temos enfrentado bastante e temos buscado reduzir com as apreensões. Mas é difícil você fazer um trabalho preventivo nesse caso, porque os meios de entrada são muito grandes, né? Aqui no estado de Sergipe, como é no Brasil como um todo, como é nas fronteiras, né? do Brasil, mas aqui acreditamos que ainda temos um controle, por menor que seja, mas ainda temos um controle sobre isso e estamos atentos, buscando tirar de circulação as armas que não são legais. Gente chegando agora e perguntando por que a Força Nacional não atua na Orla da Atalaia e Coroa do Meio, a gente frisou isso, mas só para explicar para o Diego Conca aqui que perguntou. Olha, Diego, a Força Nacional, ela é mandada para cá pelo governo federal, então é feito todo um planejamento prévio, porque precisa ter um controle. Esses policiais militares e civis, eles são de vários estados do Brasil. Então, eles precisam trabalhar de maneira muito planejada. Então, os índices criminais maiores que foram registrados no momento do planejamento foram estabelecidos para que houvesse a atuação da Força Nacional. E eles não podem, por força desse planejamento, se deslocar para outras localidades. E o que é que nós fazemos, então? Já que a Força Nacional está em um determinado bairro, nós deslocamos mais Força Policial Militar de Sergipe para outras localidades, a exemplo da Coroa do Meio. Entendo que realmente nós precisamos estar atuando com frequência na Coroa do Meio, porque nós temos registros realmente, principalmente de tráfico de droga naquela região. Mas a questão da Força Nacional é essa. Eles
trabalham de forma muito planejada, e isso é importante que seja assim, porque há um controle sobre a atuação deles, e em localidades específicas. Nós conseguimos ampliar isso para o município de Itabaiana, que tinha um registro alto de criminalidade, e que com a ajuda deles, com a dinâmica que foi estabelecida lá pelo comandante do batalhão, hoje o tenente-coronel Sidney, o resultado tem sido muito positivo. Tá, aí tem a participação também, o pessoal sente falta da Força Nacional nas grandes operações da polícia. Esses homens estão aptos para isso? Eles estão concentrados nessa função das periferias? Como é que funciona aqui? Aptos estão. Eles estão aptos para trabalhar naquelas localidades em que foram planejadas, e eles acabam trabalhando em conjunto com a Polícia Militar também. Grandes operações que nós falamos, por exemplo, Operação São João, Operação Carnaval, na Operação Eleição, o planejamento deles é a parte. Eles continuam fazendo o seu trabalho ordinário naquelas localidades, e isso nos dá uma possibilidade de ampliar o nosso efetivo nessas grandes operações. É por isso que, às vezes, as pessoas não percebem a presença da Força Nacional efetivamente naquela situação específica, mas é por isso, porque esse efetivo veio para se somar, estão trabalhando em determinadas localidades, e aí nós podemos ter um efetivo maior da Polícia Militar trabalhando nessas grandes operações. Tá, mudando de assunto, coronel, ontem teve mais uma audiência de instrução daquela suposta fraude com os combustíveis da Polícia Militar, né? Uma frentista, testemunha de acusação do Ministério Público Militar, ela afirmou que havia os policiais, mais de um participava, e que eles faziam troca de moedas. O cartão corporativo, ele passava o valor, recebia em dinheiro e não colocava uma gota de combustível no carro. Essas informações, elas apareceram para vocês no inquérito interno da Polícia Militar também, ou é uma novidade? Olha, tudo que foi necessário fazer a nível de inquérito policial militar foi feito. Na verdade, nós detectamos uma situação diferente. Nós conseguimos estancar essa situação e abrimos o inquérito. Fomos a fundo nas investigações. E hoje está a nível de Justiça, de Ministério Público, e nós acreditamos que tudo será devidamente esclarecido. Então, tudo aquilo que foi necessário investigar, nós investigamos, diligências do Ministério Público foram realizadas, e agora, com essa fase processual, esperamos que nós tenhamos tudo esclarecido. O importante é que, desde 2016, nós detectamos essa situação, controlamos a questão do abastecimento, porque o cartão de abastecimento ele já foi um avanço. Porque antes nós tínhamos uma dificuldade de abastecimento, era num único lugar, a viatura precisava sair da sua área de atuação para abastecer em outros lugares, e isso já foi um avanço. Então, a nossa própria equipe aperfeiçoou esse trabalho, melhorou, mas sistema de controle tecnológico ele precisa estar sendo aperfeiçoado a cada dia, buscando alternativas para que possamos minimizar qualquer possibilidade de fraude. Mas a parte da Polícia Militar foi feita, foi muito bem feita. Investigamos o que podíamos ter investigado e está na nível de justiça. Perfeito, nosso tempo está caminhando para o final. A gente vai direcionando para as últimas perguntas. O pessoal voltando para o concurso, não sei se o senhor vai ter essa resposta. Tem chance de formar uma turma com o maior número do determinado no edital? Essa é do Antônio Andrade e o Matheus Prato perguntando: primeira turma da polícia está programada para quando? Isso dá para perguntar. Veja, é como eu disse, nós temos que resolver essa situação da demanda. Há uma ordem judicial em vigor, enquanto ela não for revogada, é a que está valendo. A possibilidade de ampliação sempre existe, porque o concurso tem validade de 2 anos, prorrogável por mais 2, e é muito possível que todos aqueles aprovados sejam chamados. É possível, não estou dizendo que isso vai acontecer. É possível que tenha um outro concurso também. O que é importante é que nós temos uma política estabelecida de recompletamento e, se possível, o cenário ideal para nós é que entre 300 e 500 policiais, novos policiais, venham a cada ano. Porque, veja, se nós fizermos isso nos próximos 4 anos, serão 2.000 novos policiais. Praticamente nós fechamos o nosso efetivo previsto em lei. Então, isso é importante. A nossa previsão, conforme a legislação eleitoral, inclusive, é que no início do próximo ano, quando acabar o período que não pode fazer contratação, a turma já se inicie. Porém, nós precisamos resolver primeiro essa demanda judicial, que é uma discussão salutar, democrática, e que eu particularmente não acredito que tenha havido fraude, que tenha beneficiado ninguém. Mas se isso for percebido, nós precisamos fazer tudo com muita transparência, para que quem realmente passe sejam aqueles que mereçam fazer com seus próprios esforços, e não por força de fraude, porque infelizmente o nosso país
ele tem pessoas que se especializam em fazer coisa errada. Já existem gangues especializadas em fraudar, não é da Polícia Militar não, são vários concursos. É por isso que a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Civil, vivem monitorando essas pessoas para que elas não consigam lograr êxito. Veja, a pessoa, um caminho mais fácil é estudar. É o mais democrático, inclusive, estudar. E quantas pessoas fazem diversos concursos e acabam passando em uns e em outros não. Então é isso que nós queremos, a livre concorrência e dentro da legalidade. Tá, se o concurso segue aí os trâmites legais, consegue, e a aprovação provavelmente no ano que vem, normal é que esses novos soldados vá para o interior, reforcem o interior. Eu já pergunto também das estruturas físicas, viaturas, pontos mesmo de apoio no interior, já tem um planejamento para também reforçar isso? Nós estamos num ano fundamental. O ano de 2018 e 2019 são 2 anos fundamentais. O de 2018 porque nós estamos fechando um ciclo de um governo. Independente de qualquer cenário que nós tenhamos no ano que vem, fecha-se um ciclo esse ano. E no ano que vem, nós teremos o planejamento para o plano plurianual, que vai do segundo ano de um governo até o primeiro do posterior. Então, todas essas demandas, hoje nós já estamos planejando onde, possivelmente 300 novos policiais, onde eles serão colocados, para onde eles atuarão, e quais os postos que nós abriremos. Nós temos diversos povoados que já são maiores do que muitos municípios, nós precisamos de uma presença policial, mas isso demanda coisas básicas, colete, viatura, a possibilidade do Estado em honrar o pagamento desses policiais. Então não é tão simples fazer um concurso e jogar os policiais na rua, não. Tem toda uma formação, porque nós não podemos permitir que alguém que venha do mundo civil vá para o serviço operacional sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de conhecimento, porque a vida dele vai estar em jogo. Então, tranquilizar as pessoas que tudo isso está sendo planejado devidamente, para que, ao serem formados, se tudo correr bem, no final do ano de 2019, nós possamos ter 300 novos policiais militares com qualidade operacional para atuar nas ruas. Perfeito. Só para a gente ir encerrando mesmo, agora uma questão pela sua experiência na área mesmo policial, discussões públicas, vou citar uma recente como a liberação da maconha, isso ajudaria a combater o tráfico, por exemplo? Olha, eu não conheço, né, na minha meu singelo conhecimento, eu não conheço o país do mundo que tenha liberado droga e isso tenha dado resultado, né? Mesmo nós temos países que já são notadamente conhecidos com isso, como a Holanda, tivemos isso no Uruguai e os números não confirmaram essa possibilidade. O que eu acredito é que nós precisamos investir em educação, independente não diria o uso medicinal, vamos dizer, de qualquer que seja a planta, mas você fazer uma liberação pura e simples. Veja, já existe um tráfico aí disseminado. Se fosse algo benéfico, o tráfico não seria tão maléfico. Perceba, o uso, eu estou falando do uso especificamente, mas eu acredito que nós precisamos ter políticas públicas no sentido de afastar as pessoas da droga, investir no esporte, investir na educação, né, em valores que levem o cidadão a crescer profissionalmente e como pessoa. Isso é que é importante. Temos políticas de possibilitem emprego para as pessoas, cursos profissionalizantes que as pessoas possam ir para o mercado de trabalho de forma honesta, de forma tranquila. Acredito que temos muito a fazer antes de se pensar em qualquer tipo de liberação de tráfico, de algum tipo de entorpecente, porque eu não acredito que isso surta muito efeito. Tá, rapidinho para a gente encerrar, eleições, a polícia já definiu algum tipo de trabalho ou ainda está em planejamento? Estamos com o planejamento pronto desde o mês passado, porque esse ano nós temos uma novidade. O policial militar poderá exercer a sua cidadania. Então, onde ele estiver trabalhando, ele vai votar. Por isso, a nossa equipe já se reuniu desde o ano passado com o pessoal do TRE e o nosso planejamento está pronto. Em termos de polícia militar, tudo pronto em outubro para que as pessoas possam, com tranquilidade, atuar de forma democrática nas eleições. Perfeito, 35 minutos, passamos até um pouquinho no tempo. Não deu para responder tudo, é muita participação mesmo, mas o coronel falou do principal aqui, falou do concurso. A Lécia lá, ela perguntando agora, chegou agora, ele falou sim do concurso, no comecinho do vídeo você pode assistir depois, a gente vai publicar no portal Infonet. Coronel, muito obrigado pela participação, se quiser deixar algum recado para os internautas. Eu que agradeço o espaço, já me coloco à disposição. A primeira vez que participo de uma live, quero agradecer o espaço, é muito, muito interessante isso aqui, a gente fica muito, muito à vontade, né? Sem aquela tensão, às vezes, estar no estúdio de televisão. Mas quero
dizer às pessoas que estamos à disposição e que continuem confiando na Polícia Militar. Esses policiais que estão aí nas ruas no dia a dia defendem você que está em casa, permitem que você vá ao seu trabalho, volte para a sua casa com tranquilidade. Os problemas existem, mas nós estamos atentos para buscar as melhores soluções. Perfeito. Na íntegra, a entrevista com o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, o Coronel Marconi Cabral, no site da Infonet mais tarde, vai ficar disponível também aqui no Facebook, tá? Aqui do estúdio de gravação do Instituto Educar, a gente agradece a participação do internauta.